para cuidar da saúde dos nossos pets. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Então, a gente fala assim, você falou tratamentos alternativos. Só uma observaçãozinha que a gente agora já não fala mais alternativo, porque não é uma alternativa, né? A gente fala terapias integrativas e complementares, porque na verdade ela integra os outros tratamentos convencionais para estar dando uma melhor qualidade de vida para eles. Boa. Legal demais. Mesmo porque ele não substitui, muitas vezes, os tratamentos, digamos, convencionais, medicamentosos, aqueles que a gente já está mais habituado, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá no veterinário, dou um remedinho, dou uma vacina, dou uma injeção e aí ele melhora, mas às vezes não é suficiente. Ele precisa desse acompanhamento por um tempo maior e essas terapias todas ajudam muito, né? Exatamente, né? Você falou assim que não substitui. Às vezes não pode substituir, né? A gente faz um acompanhamento junto com o tratamento clínico convencional, com os medicamentos. Mas dependendo do caso, muitas vezes a gente consegue até diminuir a ingestão de medicamentos, até mesmo cortar determinados medicamentos, que às vezes, como a acupuntura, ela tem um efeito muito bom, né, em relação à questão de dores. Então, às vezes, a gente consegue até tirar os medicamentos do pacientinho. Quais são as principais causas que fazem esses animais chegarem até você para buscar esses tratamentos? Normalmente, o que mais vem é por causa de dores, né? Questões de hérnias de disco, ortopédicas, né? Luxação de patela, displasia coxofemoral. Que são algumas das doenças que são mais comuns, né, nesses animais, nos pets, né, principalmente em cães. Então, e a gente tem algumas doenças também que causam, né, ou dores ou sequelas. A cinomose é uma doença, por exemplo, muito preocupante ainda. E quando o pet consegue vencer a cinomose, muitas vezes ele fica com essas sequelas e elas podem acompanhar pela vida toda, né? Explica um pouquinho pra gente sobre a cinomose, o que ela é e o que ela causa. Então, a cinomose é uma doença viral, né? Que a única coisa que a gente pode fazer para que o animal não tenha doença é a vacina. Então, se o animal é vacinado, ele geralmente não pega, né? Não tem esse problema de adoecer. Mas quando o animal não é vacinado, ele tem várias alterações gastrointestinais, né? Tem muita febre, respiratória também e, por consequência, também ela perde os movimentos. Às vezes fica paraplégico e até tetraplégico. Então, é uma doença bem, bem grave que, assim, a recuperação, dependendo do grau de infecção, ela pode levar a óbito, né, e deixar várias sequelas. Mas, assim, dentro da parte da medicina integrativa, a gente consegue ter alguma melhora no quadro, dar uma condição melhor, uma qualidade de vida para esses animais. Aqui durante o break a gente estava falando inclusive de um dos pacientes que a doutora atende, que é o Anderson. Pois é, o cachorro chama Anderson sim, chama Anderson Silva, inclusive, porque a tutora dele é super fã de artes marciais, de lutas, e aí em homenagem ao Spider, ao nosso lutador, ela colocou o nome de Anderson Silva. E o Anderson teve cinomose filhote, ele tratou contigo e agora que ele já está quase sênior, ele continua tratando também com acupuntura. Como que a acupuntura ajuda nesse caso? Então, o Anderson, ele veio filhote para mim na primeira vez, ele ficou com algumas sequelas. Ele estava com problemas com as patas traseiras, que ele não conseguia andar, e aí ficou com a mioclonia, que a gente fala que são aqueles espasmos. E ele veio tratar por conta da cinomose. E hoje, por causa da idade também, ele ficou com, digamos, com a coluna torta. Então, ele anda meio tortinho, então ele fica com dores, né? Então, ainda mais por causa da idade, que ele já está com 8 anos hoje. Então, ele voltou hoje para fazer o tratamento para questão de dores mesmo. Além da acupuntura, a gente também tem uma tecnologia relativamente nova aí, inclusive para os ambulatórios humanos, tem sido usado também em muitas clínicas, que é a ozonioterapia. O que a ozônio faz pelo pet?
Então, a ozonioterapia, na verdade, fala que é nova, mas na verdade ela existe há muitos anos. Há muito tempo, né? Que foi usada até na Primeira Guerra Mundial. Então, mas agora que ela está ficando muito mais conhecida, né? Ela pode ser utilizada para várias formas, porque na parte de humanos, até a parte estética hoje se usa. Mas na questão dos pets, a ozônio ela é muito boa porque ela tem o quê? Ela tem ação analgésica, anti-inflamatória, ela diminui o processo oxidativo do organismo, então ela tem uma ação imunomoduladora também. Então, nessas questões, ela é muito boa para os pets também. Legal demais. E os florais, que muitos humanos já adotam para si, às vezes para o filho, às vezes para si mesmo. Os pets também têm florais e eles também podem fazer muito bem, né? Sim, os florais também podem ser utilizados porque, assim, muitos pacientes que vêm para mim, eles são muito ansiosos, têm algum tipo de trauma, medo. Então, para essas questões também, os florais, elas têm uma ação muito boa. Então, ele consegue recuperar a parte, digamos assim, emocional dos pets também, porque é o que a gente utiliza muito na parte humana também. Então, os florais têm uma ação muito boa neles também. E agora, a gente tem também terapias na água. Por que elas são importantes? Como é que elas são usadas? Em que casos? Então, assim, hoje a fisioterapia, né, veterinária, ela tá muito relacionada, assim, a gente fazer uma comparação, é bem parecida com a do humano, né? Então, a fisioterapia na água, a gente trabalha com a piscina, a esteira aquática, ela ajuda muito a questão de animais que, às vezes, perdem os movimentos por causa de hérnia de disco. Então, para a recuperação dos movimentos, a coordenação motora, o fortalecimento. Então, é muito utilizado nessas questões. Tem muita gente que está ouvindo a gente agora e que não sabia nem que existiam todas essas possibilidades para tratar o pet. E aí, ou tá só no medicamento e não tá vendo tanta evolução, ou tá vendo o bichinho sofrer ali porque tá perdendo o movimento, ou em função de um atropelamento, função de uma doença, função da idade mesmo, porque os nossos cãezinhos, nossos gatinhos vão envelhecendo também como nós e vão perdendo um pouco da mobilidade, começa a aparecer uma dorzinha ou outra. Qual que é o recado realmente para esses tutores que não conheciam, né, essas possibilidades e que não sabem ainda os benefícios que podem trazer? Então, você, tutor, se você tem um animalzinho que já tem uma certa idade, que você percebe que ele tá mais quietinho no canto, ele não quer mais passear, já não brinca mais de bola, isso já é um sinal que ele tem alguma coisa errada, mesmo com a idade, porque eu já tendo vários pacientes, mais de 15 anos, 18 anos, que a gente começa a fazer uma reabilitação, uma acupuntura, uma fisioterapia, a gente vê uma melhora muito grande. Então, não é normal o animalzinho ficar tão quietinho, tão paradinho. Então, algo tá errado com ele. Então, procura um veterinário especializado para poder verificar o que ele tem. Porque a gente pode melhorar muito esse cãozinho, esse gatinho que tá com esses problemas. Doutora Miriam, pra gente encerrar, onde é que o pessoal consegue mais informações sobre tudo isso? Pode acompanhar de perto esse trabalho e falar, olha, eu acho que o meu cachorrinho, o meu gatinho tá precisando de um tratamento assim. Então, daí você pode entrar em contato comigo, né? Tem o Instagram, né? Que tem os casos clínicos, né? Os tratamentos, que é o Miriam_vet. E também tem o da clínica, Seikovet, que é SEIKOU_vet. Então, você pode estar entrando lá, se quiser, tiver alguma dúvida também, pode estar entrando em contato. Tem o contato do WhatsApp também, de alguma dúvida, pode entrar em contato.